Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me remover o véu que foi posto sobre os olhos de vocês, para que assim vocês sejam capazes de discernir a graça de Cristo registrada do livro de Gênesis a Apocalipse em toda a sua extensão. E para darmos início, vamos começar pelo livro de Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 8, aonde disse o apóstolo Paulo: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema. Estaria, porventura, o apóstolo Paulo afirmando que a graça de Cristo estava disponível somente em suas cartas e em suas epístolas? É óbvio que não, meu querido amigo, pois o próprio apóstolo Paulo testifica que a graça dele tem a ver justamente com a doutrina dos profetas e com os evangelhos dos discípulos do Mestre. Prova disto que ele mesmo afirma no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 20, dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Quais apóstolos? Os 12 apóstolos de Jesus. E também dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A doutrina de Jesus era a principal doutrina da graça de Cristo. Ou seja, tanto a lei como os profetas, assim como os apóstolos, estavam edificados debaixo da mesma graça. O que o apóstolo Paulo afirmou é: ainda que outra pessoa pregue um evangelho que vai além daquele que está registrado de Gênesis, Apocalipse, seja considerado anátema. Aí você vai afirmar: mas dar lei? A lei nada tem a ver com a graça. Com quem exatamente você aprendeu isto? Com a revelação do Espírito de Cristo é que não foi. Até porque, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16, disse o apóstolo Paulo: Mas até hoje, quando é lido a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, então o véu lhe é tirado. É o véu que está impedindo você de compreender que a graça está registrada através da lei. Repito, mas até hoje, quando é lida a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Se você não tem a capacidade de discernir a lei de Moisés, é porque a graça de Cristo ainda não foi revelada a você. Pois a lei de Moisés é a graça de Cristo, revelada através do véu. Mas quando o véu for removido, você entenderá que a lei de Moisés é a própria lei espiritual de Cristo. Ou seja, não adianta de nada você ler as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, com o discernimento da carne. Pois ao ler a graça de Cristo com o entendimento da carne, você irá converter a graça em lei. Porém, se através dos olhos espirituais você ler a lei, você entenderá que é a graça de Cristo. E vice-versa, meu querido amigo. Prova disto é que, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, disse Paulo: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. A lei de Moisés é espiritual, simplesmente porque a lei é a graça. Prova disto que Paulo, ele relata no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 3, o seguinte, disse ele: Porque o que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne. Foi o discernimento da carne, que é o véu, que impediu os seres humanos de compreenderem que a lei era a graça. Pois no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, para encerrar, disse Paulo: assim que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas para isso você precisa remover o véu para conseguir discernir o que foi revelado através dos profetas. Repito, o livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Repito, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando a igreja lê a lei de Moisés, ela é incapaz de discernir a graça de Cristo registrado através da lei. E assim o mesmo se repete com todos os seres humanos. Pois é impossível um ser humano conseguir discernir os assuntos do Espírito sem primeiro nascer de novo.